Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e a esta série A Volta de Jesus Cristo e o livro de Apocalipse. Essa viagem panorâmica sobre o livro de Apocalipse. Nós queremos agradecer a você de todo o nosso coração pelo trabalho que você está fazendo. Verdade, você tem nos ajudado muito divulgando as mensagens e nós estamos recebendo o retorno disso. Isso é muito importante, sabendo que a palavra de Deus está alcançando vidas. Isso é muito importante. Agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de pregar a palavra, de falar sobre a palavra de Deus, e agradecemos a você pelo empenho, pelo carinho, pela dedicação, por estar nos ajudando. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a promessa de Jesus Cristo, no sentido de poupar a sua igreja da grande tribulação. Nós estamos preparando, na nossa próxima aula, nós estaremos iniciando, falando sobre a grande tribulação, a abertura dos selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas hoje eu gostaria de deixar mais alguns textos, algumas informações no que diz respeito à promessa de Jesus Cristo à sua igreja. Muitas pessoas defendem que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas isso não é verdade. Muitas pessoas dizem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, mas não existe base bíblica para isso. E nós não podemos fundamentar uma doutrina, como já foi falado, nos nossos achismos, naquilo que eu penso, naquilo que eu deduzo. Eu preciso fundamentar a minha fala no que está escrito. E eu gostaria que você me acompanhasse, fosse comigo lá para a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, essa epístola escatológica, no capítulo 1 e o verso 10 da sua primeira epístola, que diz assim: "E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir." É interessante como esse texto faz uma conexão entre a volta de Jesus e o livramento. Nós não estamos aguardando a grande tribulação. A igreja não está sendo preparada para enfrentar a grande tribulação. Mas a igreja está sendo preparada, está se preparando dia após dia, aguardando Jesus que virá dos céus. Então esse texto faz uma conexão muito, mas muito interessante, para que você, mais uma vez, veja o quanto Jesus Cristo é fiel à sua igreja e a promessa que ele fez à sua igreja, que ele voltaria, não só para buscar o seu povo, mas para livrar o seu povo da grande tribulação. Mais à frente, no capítulo 5, ainda na primeira epístola aos Tessalonicenses, no verso 9, diz assim, do capítulo 5, "Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo." Recebermos a salvação. Aqui a palavra salvação não está se referindo ao fato de aceitarmos a Cristo, mas o ato de livramento. Então diz a palavra, mais uma vez, Deus não nos destinou para a ira, mas para o livramento da ira, do juízo, da tribulação que está por vir. E aí eu faço menção novamente de Daniel capítulo 9, do verso 24 ao 27, que a Bíblia deixa claro que a grande tribulação não é para a igreja. Isso já está fato. Mas eu quero hoje falar com você sobre uma revelação, uma palavra de Deus, que eu acredito que vai fazer bem para você. E eu convidaria para que você fosse comigo lá para o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. É importante que você tenha uma Bíblia, é importante que você faça as anotações, para que você possa fundamentar essa doutrina e você possa crescer na palavra. No capítulo 3 de Malaquias, verso 16 e o verso 17, diz assim: "Então aqueles que temiam ao Senhor
falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para que os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que preparei. Poupá-los-ei como homem poupa a seu filho que o serve. Eu gostaria que você observasse bem o que está escrito, porque é importante para nós o entendimento desse texto. Vamos lá. A Bíblia está falando ali de um livro memorial, um livro das lembranças, conhecido como Sefer Sikaron, o livro das lembranças. A Bíblia fala sobre muitos livros, ela fala sobre o livro da vida, ela fala sobre o livro das lágrimas, ela fala sobre o livro das obras, fala sobre o livro dos 7 selos, mas ali está falando sobre o livro das memórias. Bom, e fala de um dia especial. Que dia é esse? Fala de um dia que o Senhor preparou. A Bíblia fala de um dia terrível, a Bíblia fala de um dia de juízo. A pergunta é, que dia é esse? E qual a relação desse dia com o livro das memórias, o livro das lembranças, Sefer Sikaron? Eu gostaria que você acompanhasse comigo no capítulo seguinte, no capítulo 4 de Malaquias, o verso 1 diz: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Ele está falando desse dia. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz ou galho algum. Está falando de um dia de grande tribulação, de luta, de juízo, e é evidente que aqui não está falando com a igreja, isso não tem o que discutir, não está falando da igreja. Então a Bíblia fala que virá esse dia, um dia ardente, como uma fornalha. Está fazendo referência ao período da grande tribulação, Mas existe ainda um outro fator importante que você deve observar. Primeiro, a Bíblia diz que Deus lembrará. Não é que Deus esqueceu. Não, Deus não se esquece. Todas as vezes que aparece na Bíblia, e lembrou Deus, e lembrou Deus, e lembrou Deus, está falando do momento, do ciclo que se fecha. É hora de fazer, é hora de se cumprir, é hora de realizar. Lembrou Deus. Então a Bíblia diz que Deus vai lembrar, quando chega a hora, o momento, o dia, Deus vai poupar o seu povo. E aí você me pergunta, e como é que eu sei que esse dia se refere ao dia da grande tribulação? Primeiro porque o Antigo Testamento fala que esse dia terrível do Senhor, está se referindo a esse tempo de juízo sobre a terra, 7 anos de grande tribulação. Mas ainda uma outra consideração que eu quero fazer, e que eu acredito que vai lhe ajudar muito. A Bíblia fala, lá no capítulo 11 de Apocalipse, sobre 2 testemunhas. E nós acreditamos que uma das 2 testemunhas é Elias. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. E se você for para o capítulo 4 de Malaquias, o verso 5, fala que Deus enviará o profeta Elias antes que chegue esse dia. Então é mais uma prova de que realmente está falando do período da grande tribulação. Porque no período da grande tribulação, 2 testemunhas serão enviadas. E uma delas, com certeza, é Elias. E a Bíblia diz que Deus vai poupar o seu povo, livrar o seu povo antes desse dia, antes que chegue esse dia. Esse livro, Sefer Sikaron, fala do livro das lembranças, o livro das memórias, o livro que vai trazer à luz a promessa que Deus fez à sua igreja. E Deus vai livrar os seus filhos que temeram ao Senhor, que guardaram a sua palavra, que foram fiéis, que honraram ao Senhor. Então, mais uma vez, está aí a promessa de Deus ao seu povo. O livro Sefer Sikaron, o livro das memórias, o livro das lembranças, deixa claro que lá está escrito
a promessa que Deus fez à sua igreja, ao seu povo. Nós seremos livres antes que chegue o terrível dia do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus.